Olá pessoal, sou Wagner e estamos aqui na União Audiovisual para bater um papo super legal com essa galera que tem feito um trabalho incrível durante a pandemia. O que eles têm feito, como eles têm atingido o mercado e ajudado tanta gente aqui em Portugal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Obrigado por me receberem aqui nesse espaço de vocês. Prazer é todo nosso. E eu gostaria que vocês contassem um pouco como é que surgiu a União Audiovisual. Bem, nós começámos por ser um grupo informal de pessoas, de profissionais do meio audiovisual, dos espetáculos, dos eventos, desde técnicos a artistas, pessoas da dança, pessoas da música, pessoas de todas as áreas ligadas às artes performativas e do audiovisual e que durante a pandemia ficaram numa situação em que necessitavam realmente de um apoio. E isto começou por ser um grupo informal de pessoas que se uniu em abril de 2020, portanto mesmo ali no início da pandemia, para organizar cabazes alimentares para chegar às famílias dessas mesmas pessoas. Portanto, no fundo, todos nós acabamos por contribuir de uma forma solidária e de uma forma voluntária para organizar cabazes alimentares para famílias. Portanto, de facto, nós começámos como uma estrutura informal que foi crescendo, os pedidos de apoio também foram eles crescendo e depois tornámos-nos uma associação no final mesmo desse ano, tornámos uma associação, a União Audiovisual é atualmente uma associação que se chama União Audiovisual e que conseguimos abranger neste momento e estamos a ajudar cerca de 500 pessoas de norte a sul do país. Estamos distribuídos aqui por vários polos, sendo que Lisboa é aquele polo que ajuda neste momento mais famílias. Fazemos 110 cabazes alimentares por mês, atualmente, já fizemos 140 atualmente no polo de Lisboa, mas no país inteiro, neste momento, estamos a ajudar com 180, mais ou menos 180 cabazes alimentares. E Açores, não é? Açores. Portanto, os nossos polos são Lisboa, Zona Oeste, Alentejo, Algarve, Coimbra, Porto e Açores. Portanto, neste momento estamos em todas estas frentes. Uau, muito legal. O início foi isso mesmo, foram dois técnicos amigos nossos que tiveram esta ideia, num grupo informal, como a Rita disse anteriormente, foi no Facebook que começou. Essa ajuda, essa primeira ação foi para combatar, sem dúvida, bens de primeira necessidade que individualmente as pessoas não puderam enfrentar. E esse foi o nosso início, foi esse grupo informal de pessoas que tiveram essa brilhante ideia. Tínhamos dias marcados e locais marcados em Lisboa e noutros polos do país, em que nós, através dos nossos telefones, através de mensagens, através do Facebook, angriávamos pessoas que nos davam essa ajuda alimentar. Este foi o início da UA e assim andámos durante uns meses. Houve também a nossa constituição, é constituída por técnicos que funcionam no mundo cultural e de eventos. E foi por aí que começámos a ajudar. Essas pessoas juntaram-se e individualmente fomos ajudando uns aos outros e sem sermos uma estrutura ainda. Ao fim do ano criámos essa estrutura oficial, uma associação sem fins lucrativos, a partidária também, sem preferências futebolísticas nem religiosas. E a ideia foi essa, nos juntarmos, sermos oficiais para termos mais apoios. Porque a partir do momento que fomos uma estrutura, aí sim começaram a aparecer apoios mais a sério, de empresas como a FNAC, como o Continente, como o Rock and Roll, que nos foram apoiando depois de criarmos essa estrutura mais sólida. Uau, fantástico! Este foi o início. Quantas famílias vocês já estão ajudando durante esse período e quais são as regiões de todo o país, mais detalhadamente para as pessoas conhecerem e entenderem melhor? Bem, nós neste momento já chegámos a ajudar quase 900 pessoas, de norte a sul do país, inclusive também nos Açores. Atualmente nós já não estamos nesse número, estamos neste momento a ajudar cerca de 500, mas de facto isto só é possível porque de facto temos estes polos organizados no nosso país e que foram surgindo também um bocadinho de forma informal, de acordo também com as necessidades de ajuda em determinadas zonas do país. Portanto, Lisboa é de facto aquele polo que tem mais pessoas. Temos também a margem sul, que também temos, apesar de ser a zona da Grande Lisboa, também tem de facto aqui um grupo de pessoas que também são voluntários e que continuam a ajudar e que constroem estes cabazes alimentares também. E chegamos aqui a um conjunto interessante de famílias. Temos também Coimbra,
que é de facto também uma zona que também temos ainda cabazes alimentares a serem distribuídos, a zona do Alentejo, e aqui é curioso quando nós falamos aqui de outros polos, nomeadamente do Alentejo e a zona oeste, que é também um outro polo, porque temos colegas a fazerem muitos quilómetros para poderem fazer a distribuição desses cabazes alimentares. São zonas muito, muito grandes, temos colegas a fazerem 100 km se for necessário, 150 km para conseguir chegar a famílias que estão nessas zonas, mas são zonas e distritos bastante grandes e, portanto, só assim é que é possível. Temos o Algarve também temos aqui um polo e que ajuda também bastantes famílias. Temos o Porto. O Porto é uma zona, é também uma região que é a segunda região que apoia mais pessoas. Depois de Lisboa, o Porto é de facto também aqui um polo importante e também, mais uma vez, temos também um grupo de pessoas e de voluntários que faz muitos quilómetros para conseguir chegar a muitas pessoas, porque às vezes as pessoas não estão só no mesmo distrito ou na mesma região. Também já tivemos ajuda na Guarda, por exemplo, que neste momento não estamos a ter, mas já tivemos também nessa zona. E temos os Açores também, que continua a ajudar famílias e que fizeram também iniciativas muito interessantes quando começaram a surgir os pedidos de apoios nessa região também. Portanto, no fundo, estes grupos e estes polos foram sendo construídos à medida das necessidades dos pedidos de ajuda. Sempre que temos pedidos de ajuda numa nova zona do país, tentamos, no fundo, criar uma pequena estrutura e passar aquilo que é a nossa experiência, o nosso conhecimento, para conseguir chegar e abranger cada vez mais famílias que continuem a precisar de apoio, desde que se integrem também nesta componente e nesta área muito transversal dos espetáculos, dos eventos e de tudo o que envolve a componente mais cultural desta área. Toda a logística que nós temos necessitado sempre foi, nós estamos, se não me engano, no 3º ou 4º armazém. Sim. Porque foi como ela disse, as necessidades foram crescendo, portanto nós também fomos movimentando-nos conforme a melhor maneira de fazermos as coisas. A gente atualmente encontra-se uma vez por mês para fazer a entrega dos cabazes. O ano passado encontrávamos 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias, para parecer mais fácil. Ou seja, toda esta logística é muito trabalho, é um trabalho que é feito para que a ajuda chegue a todo lado. Vocês têm uma média de trabalho aqui para poder produzir esses cabazes. Vocês ficam mais ou menos quantas horas ou quantos dias preparando tudo isso? É uma excelente pergunta, porque na verdade há um trabalho que é um trabalho de pré-produção, digamos assim, e que começa pelo contacto que estabelecemos às pessoas para confirmar se de facto elas ainda vão necessitar de ajuda este mês. Isto é uma coisa também interessante, que é, muitas pessoas acham sempre que o cabaz que vão receber é o último e, portanto, têm esse desejo que seja o último cabaz, porque, de facto, esperam sempre voltar a trabalhar e, portanto, deixarem de recorrer a esta ajuda. Mas nós temos que começar esse processo por confirmar que a quantidade de pessoas que já tinha solicitado esse pedido de ajuda continua a ter essa mesma necessidade e isso começa mais ou menos cerca de 1 semana e meia antes de a entrega do cabaz propriamente dita, que aqui em Lisboa, portanto em Lisboa nós fazemos a entrega uma vez por mês, em alguns polos entregam em intervalos mais curtos de tempo porque também não têm uma capacidade em termos de armazenamento dos produtos como nós temos aqui. Nós, de facto, aqui em Lisboa temos um grande armazém que nos permite também continuar a fazer isto e a poder fazer isto apenas uma vez por mês, mas há outras regiões que ainda fazem quinzenalmente essa mesma entrega e por isso nós começamos mais ou menos 1 semana e meia a contactar essas mesmas pessoas. Depois faço o processo de tentar perceber que alimentos é que nós vamos ter que adquirir e quais os alimentos e onde é que vamos adquirir estes mesmos produtos. Portanto, neste momento nós já aprendemos a fazer isso, já temos realmente alguns fornecedores, temos alguns parceiros que trabalham connosco e isso vai sendo possível. Numa fase inicial, quando nós começámos, recorríamos muito aos donativos de alimentos, que neste momento são cada vez mais escassos, mas permitiram-nos também este ano e meio, digamos assim, de trabalho, permitiu-nos também angariar algum donativo financeiro que nos permite também, nós neste momento, mesmo não havendo esses donativos de alimentos, nós continuamos a fazer esse investimento e a gastar, portanto, em produtos alimentares que se traduzem nos cabazes que nós entregamos no fundo. Portanto, nós começamos 1 semana e meia, mas depois o trabalho da execução dos cabazes e da distribuição acontece em 2 dias. No polo de Lisboa acontece em 2 dias e em quase todos os polos também. Porquê? Porque na véspera nós organizamos todos os cabazes,
e construímos, que inclui desde produtos de mercearia, proteínas, animais, vegetais, porque também já temos cada vez mais, temos vegetarianos e veganos a integrarem estes cabazes e não nos podemos esquecer deles. E, portanto, nós de facto temos esses 2 dias em que nós fazemos a concepção desses mesmos cabazes e depois a distribuição. A distribuição é um dia com muitos voluntários também. Aliás, estes 2 dias, não é, David? Porque são 2 dias em que temos esta casa cheia de pessoas aqui a trabalhar e que passa por serem voluntários, quer da nossa área, colegas de profissão, mas também profissionais de outras áreas que começaram por ser voluntários e pessoas a dar apoio e que depois foram ficando e foram se enquadrando no espírito da União Audiovisual. Temos que enaltecer que realmente a primeira ajuda foi sem dúvida a sociedade civil que a fez. Estes pedidos, estas angariações que fazíamos quando éramos um grupo informal, foi sem dúvida nenhuma pessoas individuais e que não eram da área inclusive, que faziam compras e juntavam num saco bens essenciais que depois nós fazíamos a recolha. Portanto, sem dúvida nenhuma que a sociedade civil recebeu-nos muito bem. Com essa ajuda começámos tudo. Agora temos, sem dúvida, outras instituições que também nos ajudam e só assim é que é possível nós continuarmos com este trabalho. Para além disso, é a tal ajuda que a Rita referiu, são 2 dias de trabalho. São 2 dias de trabalho com pessoas que, em média, somos entre 10 a 15 pessoas. Sim. Que nos encontramos uma vez por mês para fazer esses 110 cabazes, mais ou menos, por mês, atualmente. Há uma coisa que também é importante dizer e que ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, que tem a ver com este momento aqui de concepção destes cabazes, de construir estes cabazes e podermos entregar estes cabazes às pessoas. Há coisas que não se explica muito bem a forma como é o retorno que cada um de nós leva desta mesma entrega e do facto de sermos voluntários a fazer este trabalho. Há um reconhecimento destes particulares, destas pessoas que recebem estes cabazes e as palavras e os abraços e as mensagens que nos transmitem, e isto, do ponto de vista emocional, é uma coisa que nos enche o coração. Sentir o espírito solidário das pessoas, mas sentir também o agradecimento e que estamos a marcar a vida daquelas pessoas. E que, de facto, se nós não existíssemos, aquelas pessoas estariam a passar muito mais dificuldades, estariam realmente numa situação muito mais fragilizada, de maior vulnerabilidade, numa altura em que elas próprias estavam a tentar ultrapassar uma situação de pandemia, algumas delas também passarem por questões de saúde, por questões familiares, pessoas a serem desalojadas, pessoas que deixaram de ter rendimentos e que impediu-lhes delas darem continuidade àquilo que era a sua vida, pessoas que de repente... Em alguns casos, famílias inteiras. E famílias inteiras. Que dependem deste trabalho. E, portanto, aquilo que são as palavras das pessoas é uma coisa que a nós nos deixa sempre muito emocionados e sentimos mesmo o abraço solidário destas pessoas que vêm ter connosco a pedir-nos ajuda, mas cá às tantas tornamos todos aqui uma pequena família. Também os nossos voluntários e as pessoas que estão aqui a trabalhar a fazer isso sentem também que isto é um espaço é uma segunda casa, é uma espécie de uma segunda casa. Há uma excelente relação entre todas as pessoas envolvidas, as pessoas gostam de aqui estar, as pessoas fazem questão de aqui estar a ajudar no que for necessário e que não passa só por fazer os cabazes, às vezes passa por outras coisas que também são importantes para que este trabalho aconteça. E todas as pessoas o fazem com um sorriso e com uma abertura também muito em relação àquilo que é a experiência, porque isto é uma experiência que todos nós... Nova. Porque, ao fim e ao cabo, o nome União Audiovisual tem muita força e tem muito significado para nós e para todo este trabalho que nós estamos a fazer, porque estamos a falar de uma área que, se calhar, anteriormente nunca tinha vivido uma união. Nunca foi uma área que as pessoas se unissem para fazer fosse o que fosse. E nós surgimos numa altura mais difícil e surgimos e conseguimos essa união, que nunca tinha existido antes. Então isso é uma recompensa, nós sentirmos que realmente conseguimos essa união, conseguimos juntar este grupo de pessoas que se une por gosto, por saber que estamos a fazer alguma coisa de bem. Portanto, essa é a recompensa, a nossa recompensa é sentirmos que realmente conseguimos algo inédito, algo que por ser inédito e por ser tão bom, e ao mesmo tempo ajudarmos outras pessoas, ou seja, tudo isso faz com que uma vez por mês a gente estejamos todos juntos.
E há também aqui uma coisa, isto agora já estamos aqui quase num registro de conversa, mas há também uma coisa interessante que é este espírito de partilha faz com que também queiramos ser melhor a fazer aquilo que é o nosso trabalho. Portanto, muitos de nós com profissões e com competências completamente diferentes daquelas que estamos a desenvolver aqui, mas a acrescentar, em termos de experiência pessoal e experiência profissional, competências em áreas que nós nunca pensaríamos que viríamos a trabalhar. Portanto, todos nós somos um bocadinho psicólogos, todos nós acabamos por saber um bocadinho de redes sociais, que é uma área que de facto também aprendemos a lidar e a fazer isso. De repente estamos a lidar com fornecedores, estamos a lidar com novos clientes, estamos a ampliar também os conhecimentos em relação aos profissionais da nossa área, que cada vez conhecemos mais pessoas e cada vez mais pessoas reconhecem aquilo que é o nosso trabalho, mas também se criam sinergias e novos projetos neste grupo informal de pessoas e, sobretudo, este espírito de camaradagem que as pessoas sentem aqui e que faz com que elas se sintam melhor, porque quando estamos a fazer alguma coisa pelos outros, ao mesmo tempo estamos a fazer por nós próprios, não é? E, portanto, este espírito altruísta é uma coisa que surgiu naturalmente e que continuamos a fazê-lo no nosso dia-a-dia e no nosso trabalho. Pelo visto, a maior riqueza são as pessoas que estão aqui, né? Talvez sim, exatamente, exatamente. Talvez sim, sem dúvida. Começámos por fazer para os outros e para nós, não é? Portanto... Nós próprios fomos melhorando como pessoas. Eu pelo menos sinto que fui melhorando como pessoa e agora para aliviar um bocadinho o assunto, por exemplo, eu sei agora sair ao supermercado, fazer compras e arrumar tudo muito melhor num saco, porque a gente faz sacos aqui todas as vezes que aqui estamos, portanto tornou-se muito prático agora, sabemos todos arrumar sacos nas compras. Exato. São esses detalhes, isto é para aliviar um bocadinho, é brincadeira, mas é verdade, é que são esses pequenos detalhes que fomos melhorando com este período que já estamos a trabalhar juntos. Não só arrumar sacos, mas outros, como ela disse, de falarmos com fornecedores, de marcarmos horários, de tudo isso, as entregas, de fazermos toda a pré-produção, que ao fim e ao cabo é precisa para fazermos a ação que estamos a fazer. Vocês estão ficando especialistas em produção, sim, né? Exato, exato. Sim, basicamente, assim, neste tipo de produção, que não é tanto aquilo que a gente fazia, não é? Mas sim, sem dúvida, fomos um bocadinho a conseguir outras dinâmicas. Uma diferença de um ano, ou seja, de 2019 para 2020. Em 2019 a gente falava em cabos de MX e redes e isto e aquilo. Passado um ano falamos em pacotes de arroz e latas de atum, ou seja, a coisa mudou, mas a dinâmica acho que adaptámos-nos um bocadinho e utilizámos aquilo que sabíamos fazer e fomos-nos melhorando e ainda hoje vamos melhorando. Aliás, eu acho que cada cabaz que nós passamos é uma nova experiência, aprendemos determinadas coisas que vamos melhorar no cabaz seguinte. Exatamente. E que vamos melhorar na própria estrutura e tudo aquilo que é o feedback também, quer dos beneficiários, das pessoas que recebem o cabaz, quer dos colegas que estão aqui como voluntários também a contribuir para a execução destes cabazes. Tudo isso são, às vezes, sugestões que nós nem sequer nos apercebemos numa primeira fase e que acabam por ser fantásticas e que nós passamos a aplicar na vez seguinte. Ou seja, partilhando esta experiência, nós conseguimos também crescer e ser melhores. E acho que esse é o grande segredo, não é? Que é aprender também com esta partilha, aprender com este espírito de entreajuda e ouvir as pessoas, porque às vezes as pessoas só precisam de ser ouvidas um bocadinho. E às vezes não há tempo nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, na nossa vida cotidiana, nós ouvimos pouco os outros. Este não é um espaço para isso, este é um espaço em que nós só podemos crescer se nós ouvirmos os outros e ouvirmos a todos, porque só assim é que conseguimos chegar um bocadinho mais longe. Então, quais foram as principais campanhas que vocês realizaram para que a União Audiovisual tivesse um impulso cada vez maior? Bem, eu acho que o principal, portanto, houve de facto uma campanha que foi a volta a Portugal que o Tiago Cação fez. Fez primeiro a volta em Portugal em bicicleta e depois fez a segunda, que foi a N2, em bicicleta também. Ambas as campanhas, impulsionadas aqui pelo Tiago Cação, tiveram um impacto e uma divulgação a nível nacional numa altura em que ninguém conhecia a União Audiovisual. Portanto, o trabalho estava a ser desenvolvido, mas de facto havia muito poucas pessoas ainda a conhecerem exatamente o que é que nós estávamos a fazer. E de facto o Tiago Cação, ao fazer esta volta em bicicleta com recolhas de alimentos muito organizadas, em que era possível ver qual era o trajeto que ele estava a ser feito, em que ele chegava a determinados sítios e havia um conjunto de pessoas disponíveis com alimentos
a encher carrinhas de alimentos. Foi, de facto, a primeira vez que todas as pessoas, a nível nacional, conheceram aquilo que nós estávamos a fazer. E envolveram-se. Portanto, a comunidade envolveu-se com a União Audiovisual. Com essa campanha conseguimos a cobertura da imprensa também, Exatamente. que nos ajudou também esse impulso. E, portanto, essa foi, de facto, uma campanha que permitiu que as pessoas também conhecessem a União Audiovisual. A partir daí começaram a surgir outras campanhas. Houve a Uncancelled Collection, que também, através da venda de t-shirts de festivais que foram cancelados, portanto, através de merchandising de festivais, de tudo o que tinha sido cancelado durante os anos de pandemia, durante o primeiro ano de pandemia, conseguiram angariar verbas para a União Audiovisual, que teve também uma grande projeção a nível nacional e teve também alguns prémios, receberam alguns prémios por isso, e nós também recebemos esse mesmo prémio em conjunto com esta parceria que foi estabelecida, e ainda bem, porque foi realmente um grande mérito. Tivemos também um grande apoio da FNAC, tivemos também uma campanha grande a nível do continente também, o Rock and Law, que foi também uma campanha. Todas estas grandes campanhas foram importantes para nós, no fundo, criarmos uma associação, porque sem isso nós também não conseguiríamos receber tantos apoios, nem conseguir chegar a tanta gente se não fôssemos uma estrutura organizada. Foi isso também que impulsionou a criação da União Audiovisual como uma associação. Mas isto foram, de facto, aquelas grandes campanhas que surgiram e que foi o arranque da União. De resto, nós temos muitas iniciativas, desde músicos a artistas de dança, festivais, com recolha de alimentos, com a angariação de verbas para a União Audiovisual, com a possibilidade de tantos particulares poderem desenvolver pequenas campanhas na sua rede de contactos, quer seja na sua própria família, quer seja em recolhas de alimentos em escolas, grupos de escoteiros, tantas pessoas que fizeram isto com o seu grupo de amigos, em que organizaram, por exemplo, recolhas para a União Audiovisual através de um grupo de amigos, coisas organizadas. Portanto, nós de facto somos uns privilegiados por termos tido a comunidade também toda ela connosco, não só as grandes empresas, houve também muito pequenas empresas que com a sua pouca área de intervenção continuaram a ajudar a União Audiovisual, e depois também milhares de particulares que continuam a ajudar-nos todos os dias através de donativos, Facebook, Instagram, ou através mesmo de entrega de alimentos nos nossos pontos de recolha. E isso nós temos que agradecer a estes particulares, porque eles continuam a fazer este trabalho e a ter estas iniciativas, e, por caso contrário, se calhar nós não conseguiríamos ter chegado tão longe. Agradecer também aos nossos colegas da televisão, que foi através destas campanhas, porque estas campanhas surgiram, não foi logo no início, porque estas campanhas surgiram, começámos a sentir o enfraquejar de ajudas alimentares que nós tínhamos, que já não eram tão grandes. Então, o Tiago Cação, como é adepto do ciclismo, teve estas duas brilhantes ideias, e sem dúvida nenhuma que a partir daí foi o Big Bang da União Audiovisual. Sem dúvida nenhuma, estas campanhas ajudaram-nos, projetaram-nos para esses... Sim, porque com a cobertura mediática, não é? A imprensa permite-nos realmente chegar muito mais longe. Tivemos também o nosso documentário, já numa fase já posterior, é um documentário que fala exatamente deste início da União Audiovisual e como surgiram, e que fala dos vários polos existentes dentro da nossa estrutura, que nos permite também dar a conhecer um bocadinho como é que a magia se faz nestes espaços, não é? Porque nós aqui temos um espaço bastante amplo, nesta zona de Grande Lisboa, mas no documentário até podem ver que há espaços que são adaptados para construção, não é? Que são pequenos estúdios ou armazéns. A Margem Sul, se não me engano, até numa casa de um particular, de um colega nosso, que juntava as coisas em casa dele e fazia depois a distribuição no Alentejo também, o Chambel. Sim, exato. E dá para perceber um bocadinho que nós tentámos fazer isto com os poucos recursos que tínhamos, mas o objetivo era sempre conseguir fazer estes cabazes alimentares e chegar à ajuda a quem mais precisa nesta altura. Magnífico, eu estou impressionado com a capacidade de vocês de administrar tudo isso, e deve ser muito complexo cuidar de todos esses pequenos detalhes e coordenar uma equipe grande, né? Sim. Que não só aqui em Lisboa, mas toda a restante de Portugal, e em vários pontos, inclusive até as ilhas, né, também. Sim, Açores. Açores. De que forma as pessoas podem contribuir com a União Audiovisual?
E nós temos uma página, www.uniãoaudiovisual.pt. Nessa página há várias possibilidades de contribuição. Primeiro, podem consultar quais são os pontos de recolha de alimentos que existem no país inteiro. Há uma atualização constante desses pontos de recolha e as pessoas podem contribuir com alimentos, quer alimentos não perecíveis, quer também produtos de higiene e bens de primeira necessidade, que continuam a ser necessários, sobretudo quando há tantas crianças a integrarem estes agregados familiares e com necessidades constantes ao nível do seu crescimento. As fraldas, e que são produtos caros, as fraldas, as toalhitas, tudo isso são produtos que de facto acabam por ser bastante caros. Portanto, não é só os alimentos, nós também queremos integrar aqui os bens de primeira necessidade, onde se enquadram também estas questões, tudo o que tem a ver com produtos de higiene e também os animais, que nós nunca nos esquecemos dos animais e continuamos também a dar alimentos para os animais que existem nos agregados familiares e que constituem parte da família. Quer através destes pontos de recolha que existem, ou tem a possibilidade também de donativos financeiros. Donativos financeiros através do Instagram, através do Facebook, existe a possibilidade de fazer os donativos diretos para a nossa associação, onde podem preencher também os seus dados e têm, de facto, o recibo em como fizeram um donativo a uma associação solidária. Para além disso, existem muitas iniciativas feitas por profissionais do nosso meio ou por parcerias que são estabelecidas. Podem ser muito diferentes e com verbas que vão revertendo a favor da União Audiovisual. Nós vamos partilhando sempre todas essas iniciativas através da nossa página de Facebook e Instagram. Temos também um grupo no Facebook da União Audiovisual, onde vamos partilhando também às vezes coisas um bocadinho mais específicas, mas que vamos partilhando também esses agradecimentos e as pequenas iniciativas que vão surgindo, porque essas iniciativas acontecem durante todo o ano e, portanto, pode ser desde a recolha de alimentos num festival, ou pode acontecer que seja através da compra, por exemplo, de uma reserva de um hotel e que tem uma parte da verba para a União Audiovisual, da compra de discos, tantas iniciativas que surgem e que de facto permitem que estas verbas vão decorrendo a favor da União Audiovisual. Muitos artistas plásticos também, muitas vezes fazem obras ou exposições ou lançamento de livros com parte das verbas a reverter para a União Audiovisual. Isto tudo são iniciativas que vão sendo sempre transmitidas na nossa página de Facebook e que existem norte a sul do país. Temos iniciativas constantes a acontecerem. As empresas podem então entrar em contato com vocês também para fazer alguma atividade em conjunto, né, de arrecadação para a União Audiovisual. É possível, né? É possível e já foi feito. Aliás, quer a FNAC, por exemplo, que foi uma dessas instituições que fez, quer o Continente, tivemos também outras empresas mais pequenas, maiores, enfim, tivemos já muitas empresas que também nos contactam no sentido de fazermos aqui uma parceria ou uma ação conjunta para os donativos poderem reverter a favor da União Audiovisual e para divulgarem também a nossa associação. Porque também ao divulgarmos a nossa associação, também divulgamos os nossos parceiros que acabam por estar a contribuir para esta causa solidária. Têm sido muitas as empresas, é muito difícil nós especificarmos, mas desde a entrega até de bens alimentares, empresas que entregaram bens alimentares e que continuam a fazê-lo. Às vezes há questões relacionadas também com prazos, não é? Que em termos de correntes de distribuição não é possível, por exemplo, fazerem a entrega desses produtos porque estão com prazos de validade já muito apertados para a distribuição, mas não para os nossos cabazes. Portanto, como são às vezes ações muito específicas, é possível também nós, por exemplo, recebermos alimentos que têm um prazo de validade dali a 2 meses, mas que para nós conseguimos escoar esses alimentos e conseguimos chegar a essas famílias e continuamos a conseguir entregar produtos válidos para essas famílias. Isto, de facto, nós continuamos a ter esta necessidade de ter cada vez mais parcerias, ter cada vez mais entidades que queiram associar-se a nós e fazer coisas em conjunto, porque às vezes nós próprios, também se não conhecermos essas entidades que nos contactam, é uma forma também de darmos a conhecer esse trabalho dessa entidade e de nos darmos a conhecer a nós. Portanto, acaba por ser uma experiência partilhada que é útil para toda a gente. Existe uma panóplia de opções que as pessoas possam ajudar a União Audiovisual, para além destas ajudas que a Rita toda está a dizer. Nós temos o nosso portal, sem dúvida, a nossa página www.uniãoaudiovisual.pt, o melhor acesso para as pessoas terem à União Audiovisual, mas também temos o canal YouTube,
onde lá mostramos o nosso documentário, mostramos também iniciativas que nós próprios fizemos aqui, por exemplo, os Sons da União, o ano passado, em que vários artistas portugueses, e muito obrigado para eles, fizeram concertos aqui mesmo e que nós pusemos online, nesse tal canal YouTube. Uma visualização nesse canal YouTube é uma ajuda para a União Audiovisual, porque quanto mais visualizações houverem, melhores condições nós também temos depois para fazer as nossas análises e ver o que é que podemos... E há também uma forma que as pessoas podem sempre ajudar, que é ser voluntário. Se as pessoas quiserem ser voluntárias na zona do país onde se encontrem, desde que exista um polo, há sempre necessidade de nós termos esta mesma ajuda. Os voluntários só precisam de querer ajudar. Não precisam de muito mais do que isso, porque nós direcionamos qual é o trabalho. Este é um trabalho de aprendizagem, portanto, qualquer pessoa pode ser voluntária e poder ajudar e contribuir aqui um bocadinho para a nossa causa também. Desde que se sintam inspiradas, obviamente, aqui por este espírito solidário. Se tiverem nada para fazer em Lisboa na terça e na quarta-feira, dos primeiros terças e quartas-feiras todos os meses, podem entrar em contato connosco que a gente arranja qualquer coisa para fazer. Exatamente. Perfeito, eu estou deixando o link para vocês nos comentários aqui abaixo no YouTube, então basta clicar aí, já vai direto no site da União Audiovisual, entre em contato com eles e você vai conseguir fazer alguma coisa super legal. Quais são as perspectivas de crescimento da União Audiovisual? Gostaríamos que, de facto, os pedidos de ajuda diminuíssem, porque significaria que as pessoas estavam numa situação de vida mais estável e que não necessitariam deste apoio alimentar. Nós temos consciência que este é um meio que ainda vai demorar algum tempo até estabilizar. Portanto, enquanto houver pessoas a solicitarem essa mesma ajuda alimentar, a União Audiovisual vai continuar a fazê-lo enquanto tiver meios para o fazer. Mas, para além disso, há outras formas de nós podermos ajudar e que não passam só pelos bens alimentares. Neste momento, nós estamos a tentar criar uma estrutura que nos permita também nós podermos ajudar as pessoas de outras formas, nomeadamente os profissionais da nossa área que precisem quer de espaços, por exemplo, para fazer ensaios, para fazer reuniões, mesmo no que respeita até a alguns apoios, às vezes a recorrer à forma como fazem esses mesmos pedidos de apoios. Era importante nós termos uma estrutura que vai um bocadinho para além dos alimentos. Estamos a trabalhar nesse sentido, portanto estamos a tentar neste momento, gostaríamos de estar mais próximos do centro de Lisboa e de ter uma estrutura que esteja mais próxima também das pessoas que nós ajudamos. Apesar de ser o polo de Lisboa, estamos fora do centro de Lisboa. Portanto, gostaríamos que de facto isso acontecesse e gostaríamos de criar um espaço que fosse um espaço sobretudo para todas as pessoas que se possam envolver com a nossa associação. E pretendemos também abrir a nossa campanha de sócios, que é uma coisa que vai acontecer no futuro. Daqui a uns meses teremos a possibilidade das pessoas serem mesmo sócios da União Audiovisual. E a partir do momento em que isso acontece e que tenhamos esse espaço, acreditamos que conseguimos fazer muito mais pelos profissionais da nossa área. Quer em termos de disponibilização de espaços, quer em termos de recursos técnicos e humanos, quer em termos daquilo que o próprio espaço permite, das condições do espaço, de termos salas de ensaio, salas de reuniões, a custos zero ou a custo simbólico, porque queremos continuar, de facto, a trabalhar para estes profissionais. E neste momento, por exemplo, se tivermos neste momento técnicos a virem fora da zona de Lisboa, a virem fazer festivais a Lisboa, com a necessidade de terem que pernoitar, por exemplo, ou de ficar numa estadia em Lisboa, sabemos que os preços são proibitivos. Portanto, se conseguimos angariar ou ter um espaço que permita estas condições para estes profissionais também a custos muito baixos ou reduzidos, esta também é uma das nossas intenções. E a intenção é criar também um espaço que seja um espaço de convívio e de confraternização e de partilha de experiências e de entreajuda dos vários profissionais. Portanto, estes são os nossos objetivos agora a curto, médio prazo. Claro que, obviamente, isto é uma associação muito dinâmica e que está em constante mudança, mediante também a adaptação que nós temos que ter em relação à forma como o mercado de trabalho está. Portanto, vai tudo depender também de como é que acontecem os próximos meses, não é? Mesmo a própria pandemia ainda é uma incógnita, não é? Não sabemos o que é que vai acontecer, mas nós vamos nos adaptar com certeza a tudo isso. A inexperiência que nós tínhamos no início fez com que surgissem 1001 ideias. Nós tivemos ideias para fazer concertos, para fazer exposições, para fazer isto, para fazer aquilo. Mas sem essa experiência a gente pensava que podíamos fazer tudo, mas depois fomos dando conta que realmente isto tem muito trabalho a ser feito, os cabazes e tudo isso. Portanto, essas ideias, esses projetos estão em cima da mesa e estamos a trabalhar neles para que no futuro
eles possam, quando tenhamos menos ajuda, ou seja, quando tenhamos menos trabalho nesta parte de ajudar com bens alimentares, temos muitos projetos em cima da mesa que queremos arrancar com eles, que entre nós chamamos-lhe a Casa do Técnico, de ajudarmos só com bens alimentares e de higiene, para ajudarmos de uma forma mais prática no dia-a-dia das pessoas. Não damos peixe às pessoas, damos uma cana e ensinamos a pescar. É um bocado esse o nosso futuro. Exato. Acho que essa frase resume um bocado o que é a nossa perspectiva de futuro. E acho que é esta questão da partilha, não é? Porque nós também, todos nós que estamos aqui no nosso dia-a-dia, todos nós, através desta partilha, aprendemos coisas que nós nunca pensaríamos ser possível. Ou seja, temos técnicos de repente a serem excelentes produtores, temos a fazerem documentários, como acabou de acontecer, temos produtores a fazerem comunicação e ao mesmo tempo a fazer outras áreas que não têm nada a ver com a área que é normal, no dia-a-dia, no contexto profissional. Portanto, nós de repente transformamos numa pequena empresa e quando se cria uma pequena empresa, também nós próprios sentimos que é um bocadinho também nossa e queremos dar cada vez mais, mas queremos sobretudo continuar a crescer e continuar a aprender e a saber como fazer melhor. Portanto, as ideias existem, nós temos muitas, é isso, não é, David? Que é, temos muito mais ideias às vezes do que aquelas que conseguimos implementar, até porque, lá está, isto não é uma empresa, nós continuamos a ser profissionais e a trabalhar no mercado de trabalho e isto é um trabalho que nós estamos a fazer paralelo, ou seja, estamos a tentar conciliar tudo. Às vezes não é possível ir a todos os desafios, mas os projetos não são colocados de parte, estão de facto ainda em cima da mesa, mas às vezes não é possível fazê-los todos em simultâneo. Como queríamos, não é? Ao princípio queríamos fazer tudo. Exato. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora temos que organizar um bocadinho mais a agenda, planificar, e também isso é uma aprendizagem para nós, não é? Ou seja, já não é possível fazer tudo, já não estamos todos disponíveis para estar aqui, estamos com trabalho, paralelamente, o que são coisas ótimas, mas de facto os projetos vão acabando por acontecer, mas às vezes têm que ser um bocadinho ajustados e adaptados àquilo que é a nossa realidade. E temos conseguido fazê-lo. As ideias de vocês são bem interessantes e eu acho que bem audaciosas. Sim. E algo que Portugal merece, devido a tudo que tem acontecido, a toda essa equipe, vocês juntos com todas essas pessoas, umas ajudando as outras. Sim. Eu acho que a união, sim, a união audiovisual merece crescer e merece se estabelecer definitivamente no mercado, para apoio de todos os técnicos de norte a sul desse país. Um dia uma sala de espetáculos, quem sabe? Sim, quem sabe? Exato. Acho que é bem possível. Só precisamos da sala. Só precisamos da sala, nós dinamizamos, mas ainda não conseguimos. É verdade. Pode ser um dia. Eu acho que é bem possível. Tem alguns espaços em Lisboa que são fáceis de serem convertidos a isso. Isso para mim é uma surpresa do que vocês estão falando agora e eu já estou visualizando aqui, uau, isso vai ser incrível, poder chegar num espaço onde tem, né, as pessoas que eu conheço no mercado ou outras pessoas que eu não conheço, mas que estão no mesmo mercado que eu, poder trocar informações, conhecimentos, contatos, um hub, né? Sim. Audiovisual. Exatamente. Muito legal. Extraordinário. Essa ideia tá bem interessante. Eu meio que vou ficar aqui nos bastidores dando uma forcinha. Wagner, agora tu também vais passar a ser aqui um nosso voluntário, um parceiro. Com certeza. Completamente convidado. Quem sabe se um ouvinte do teu podcast não tem um espaço que agora, olha, não tenho nada para fazer, vamos. Tem muita coisa que pode acontecer, vai ser muito legal. Exato. Esse é o espírito também, a gente vai sempre com esse espírito para a frente. Temos as ideias, vamos querer realizá-las e venha o que acontecer, é bom. Estou empolgado com isso. Nós também. Sim. Qual é a mensagem que vocês querem deixar, com base na experiência de todo esse período de pandemia, com a União Audiovisual? Vocês querem deixar qual mensagem para as pessoas que estão assistindo agora esse podcast? Se calhar uma mensagem de esperança, de que não desanimem, nós estamos cá para ajudar. Não vamos pôr panos quentes nisto, os tempos que estão, passámos uma pandemia, agora há outro problema. Tudo isso é ter muita esperança, agarrem-se a todas as forças que puderem, porque nós estamos aqui para ajudar e temos que passar todos juntos, todos unidos, temos que passar este período negro que estamos a atravessar agora. Portanto, é uma mensagem de esperança.
e de altruísmo. E acho, sobretudo, que é importante dizer às pessoas que, de facto, a pandemia ainda não terminou, mas mesmo que termine, vão haver pessoas que vão continuar a necessitar desta ajuda e deste apoio. E a União não surgiu só, e neste momento nós estamos conscientes disto, para a entrega de bens alimentares. Há aqui toda uma equipa multidisciplinar que foi criada e que surgiu de forma muito informal, mas que, de facto, enquanto houver pessoas a precisar de apoio, seja ele através de bens alimentares, mas às vezes só é preciso um sorriso e um abraço e sabemos ouvir o outro, nós estamos cá. E isto tem sido uma constante, ou seja, as pessoas já não nos agradecem só os alimentos, as pessoas também nos agradecem o facto de nós existirmos e de estarmos e de darmos a cara e de, sobretudo, às vezes, no momento-chave, dizermos uma palavra ou darmos um abraço. E esta mensagem de esperança que o David disse, eu partilho completamente, porque, de facto, às vezes é só isso que é importante dizer às pessoas, não estão sozinhas. Ninguém aqui está sozinho, não somos ilhas, precisamos um bocadinho de todos nós e precisamos de muitas pessoas à nossa volta para conseguirmos também continuar a fazer e desenvolver esse trabalho. Por isso essa mensagem de esperança acho que é mesmo muito importante. Não é o facto de uma pandemia acabar, não sabemos bem quando é que isso acontecerá, mas muitas pessoas acham que nós já nem sequer fazemos este trabalho porque já passou a fase mais complicada da pandemia, mas na verdade não passou a fase mais complicada da vida das pessoas, porque há muitas pessoas ainda em carências emocionais, familiares, financeiras e que precisam deste apoio e por isso nós vamos continuar a estar por cá. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado obrigada. a nós de abrir-nos a tua janela. Obrigada, exatamente, obrigada. É apenas uma das janelas, uma das oportunidades para poder ajudar vocês e também, né, me sentir um pouco conectado com vocês para colaborar de alguma forma, né? Sim, e nós agradecemos em nome da União Audiovisual esta tua iniciativa e o facto de podermos estar a ter esta possibilidade de transmitir aquilo que é o nosso trabalho e aquilo que temos desenvolvido nestes últimos anos. Ação, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigada. De nada, e realmente eu estou fascinado por tudo isso. Estou até um pouco emocionado aqui. Que bom, que bom. É isto que acontece quando as pessoas chegam aqui, não é? Emocionamos e de repente já estamos envolvidos no projeto. É verdade, é isso mesmo. É isso. Então, pessoal, esse foi mais um podcast e agradeço a todos que assistiram até esse momento. Os links estão aí embaixo, na descrição do vídeo. Tiverem a fim de ajudar, por favor, cliquem no link, entrem em contato com a União Audiovisual e de alguma forma você vai conseguir ajudar e se sentir maravilhado com essa experiência, ok? Grande abraço a todos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.